Olá, alunos da turma TS18, tudo bem com vocês? Estamos aqui retomando aí o finalzinho das nossas disciplinas, das conclusões do nosso curso. E eu venho aí com essa disciplina, relacionada à enfermagem em pronto-socorro 2 e urgência e emergência. Acredito que nos estágios vocês tiveram vivência com várias coisas, vários assuntos que nós iremos abordar nessa disciplina, mas eu estou fornecendo aí a base teórica para vocês, tá bom? Hoje em específico a gente vai entrar com o conceito de urgência e emergência, né? Qual que é a diferença de um, a diferença de outro? Tem alguns exemplos, né? É tudo igual? O que a gente vai descobrir aqui nessa aula? Eu espero que vocês gostem. Lembrando para vocês se atentarem aí às datas da prova presencial dessa disciplina, tá? Que está programada, eu já deixei o cronograma lá no portal tudo certinho. Então se atentem quanto a isso e é claro aí a entrega do trabalho também, que eu também já deixei os critérios do trabalho no portal do aluno, ok? Então vamos lá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre urgência e emergência, né? Então a gente começa falando aí de emergência. O que vem primeiro, a urgência ou a emergência, né? Os dois casos, o paciente ele tem risco de morte. Os dois casos, o paciente pode evoluir para a morte. Porém, quando a gente fala em emergência, o atendimento tem que ser imediato, tá? Tem que ser naquele momento, não dá para esperar. Já a urgência é um caso iminente de morte, porém pode esperar um pouquinho para o atendimento, tá? Na dúvida, o que eu sempre recomendo, né? O que é que vem primeiro, a emergência ou a urgência? A gente coloca em ordem alfabética o E de emergência e o U de urgência. O que vem primeiro é o E. Então, o primeiro que deve ser atendido entre uma urgência e uma emergência, o primeiro tem que ser uma emergência, tá bom? Então, eu trouxe aqui alguns conceitos para vocês. Emergência é tudo aquilo que implica em um risco eminente de morte, que deve ser diagnosticado e tratado nos primeiros momentos após sua constatação. Então, é uma parada cardiorrespiratória, ele é considerado como uma emergência, eu não posso esperar, eu tenho que diagnosticar, eu tenho que fornecer um tratamento adequado, né? Eu tenho que fazer, nesse caso aí, uma ressuscitação cardiopulmonar, tá? Quando a pessoa necessita de assistência médica imediata, pois há risco potencial de morte, ela deve ser encaminhada ao plantão hospitalar. Então, se for o suporte básico de vida, eu estou andando lá pelo shopping, né? Tem um paciente que entra em parada cardiorrespiratória, por mais que não seja um ambiente intra-hospitalar, é considerado como uma emergência. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e eu estou iniciando o suporte básico de vida. Suporte básico de vida é uma das aulas que nós teremos aí futuramente, né? No futuro bem próximo. Então eu não vou abordar essa questão aqui, tá? Deixei alguns exemplos aí de emergência, né? Então, por exemplo, cortes muito profundo, acidentes aí de origem elétrica, então choque elétrico, né? Picada ou mordida de animais peçonhentos, queimaduras, afogamento, hemorragias, né, extensas, né, grandes sangramentos, infarto, derrames, inconsciência, desmaio, né, ainda mais principalmente se não tem a sensibilidade de pulso, de respiração, esse paciente pode estar numa provável parada cardiorrespiratória, intoxicação alimentar ou medicamentosa, graves reações alérgicas são consideradas como emergências e acidentes de carro, moto, atropelamento, que são os politraumas, tá? Agora a gente entra aqui no conceito de urgência. Já a urgência pode ser entendida como uma situação clínica ou cirúrgica sem risco de morte iminente, mas que se não for tratada, pode evoluir para uma complicação mais grave, sendo necessária, assim como a emergência, o encaminhamento para o plantão hospitalar. Então, a emergência, o paciente também corre o risco de vida, né? É claro que não é eminente, não é naquele momento, mas se eu não tratar em tempo hábil, ele pode evoluir para uma complicação, entrar num quadro de emergência e evoluir para óbito, tá? Então, algumas causas aí que podem ser consideradas como urgências: fratura, luxações, torções,
acredito que no estágio, se vocês não tiveram essa vivência, na vida profissional é quase certeza. Chegam pacientes com fratura de fêmur, né? É uma urgência? É uma urgência, mas não é uma emergência. Nem sempre o paciente vai fazer uma operação naquele momento, né? Quando a fratura de fêmur não é exposta, por exemplo, tá? Asmas brônquicas, né? Feridas, transtornos psiquiátricos, dores abdominais, né? De moderada intensidade, retenção urinária é considerada como urgência. Esse paciente que tem bexigoma, né? Ele não tá conseguindo eliminar a diurese, tá tudo parado ali na bexiga, forma um bexigoma, né? Então esse paciente ele corre o risco aí de ter algumas complicações, então ele precisa de ter um atendimento em tempo hábil, tá? Deixei aqui uma imagem só para diferenciar novamente um do outro. Então, se eu tenho um paciente que é de urgência e eu tenho um paciente de emergência, o primeiro que eu vou atender é o de emergência, que tem risco eminente de morte, precisa de atendimento imediato, tá? A gente entra agora falando um pouquinho sobre emergência em situações, enfermagem em situações de emergência. Qual que é a atuação da enfermagem quando se tem aí um paciente, né, com quadro ou classificado aí com questões de emergência? Então, tradicionalmente, o tema tratado de emergência refere-se ao cuidado fornecido aos pacientes com necessidades urgentes críticas. No entanto, como muitas pessoas não têm acesso aos cuidados primários, o serviço de emergência é cada vez mais utilizado para problemas não urgentes, né? O que eu quis dizer nessa situação? Muitas vezes, principalmente os suportes móveis, né? O SAMU, né? O resgate, eles são acionados para atender intercorrências de urgência ou de pouca urgência, né? A população, né? A comunidade, a sociedade nem sempre consegue diferenciar o que é uma emergência e o que é uma urgência ou pouca urgência. A gente mais para frente vai falar um pouquinho sobre classificação de risco, que ele segue esses parâmetros, né? Emergência, tem que atender naquela hora. Urgência, dá para esperar, dá para fazer o encaminhamento aí intra-hospitalar, né? E pouca urgência, dá para esperar um pouquinho mais, né? A equipe de emergência tem uma educação especializada, treinamento e experiência para estar apto e identificar problemas de cuidado de saúde de pacientes em situação de risco. Então, qualquer um que atue aí no serviço de urgência, né, seja num serviço fixo, num pronto atendimento, um pronto-socorro ou no atendimento móvel, precisa ter treinamentos, experiências e habilidades aí para atender esses tipos de intercorrência. Além disso, a equipe estabelece prioridades, monitora e avalia continuamente os pacientes agudamente doentes e lesados, apoia e auxilia as famílias e ensina os pacientes e famílias dentro de um ambiente de cuidado sobre elevada pressão e tempo limitado. O que isso quer dizer? Quando a gente fala estabelece prioridades, né? Então aí, se eu tenho aí uma emergência de múltiplas vítimas, a gente vai aprender um pouquinho sobre a avaliação primária das vítimas, né? Sobre triagem, né? De emergências. E aí a gente fala um pouco sobre qual que é a prioridade agora. Todos eles são vítimas, todos eles, daquele desastre, daquele incidente. Mas quem a equipe precisa atender primeiro? Né? Quem que é emergência, quem que é urgência, né? Quem que é pouco urgente. Então, isso a gente fala em estabelecer prioridades, né? O serviço aí de emergência também tem função de dar apoio à família, orientar e tudo mais, tá? Os membros da equipe de cuidado de saúde de emergência trabalham em conjunto na realização de habilidades altamente técnicas e práticas necessárias para cuidar de paciente em uma emergência. Então, é uma equipe multiprofissional. Então, tem médico, tem auxiliar, tem enfermeiro, tem técnico, tem fisioterapeuta. É toda uma equipe composta visando aí o restabelecimento da saúde desse paciente. Os pacientes no serviço de emergência apresentam uma ampla variedade de problemas reais ou potenciais.
é aquela questão que eu sempre digo, né? Quando a gente atua num serviço de urgência e emergência, os pacientes, eles não têm receita de bolo, né? Então, o paciente, às vezes, ele chega com uma dor abdominal, pode ser uma dor muscular, uma apendicite, uma cólica renal, pode ser N fatores, né? Então, cada paciente vai ter aí uma variedade aí, de situações, tá? A atuação da enfermagem em situações de emergência tem o objetivo comum: restaurar a necessidade hemodinâmica do cliente que está em estado grave. Então, qual que é a nossa função? Estabilizar aqueles sintomas, né? Aqueles sinais e sintomas. Não fazer com que aquele quadro do paciente piore, pelo contrário, né? Estabilidade hemodinâmica, tentar voltar aos padrões desse paciente aí o máximo possível, né? Não piorar a situação do paciente, intervir de alguma forma, claro, como equipe multiprofissional, para que esse paciente não tenha um agravamento aí, tá? A atuação nessa área requer conhecimento dos princípios e técnicas que se aplicam à medicina, à cirurgia, à pediatria, à obstetrícia e à psiquiatria. É por isso que aí no nosso curso de técnico de enfermagem a gente aborda tanto questões de saúde mental, saúde da mulher, saúde da criança, né? Paciente cirúrgico, paciente clínico, né? Pra gente saber, né, que determinadas situações como atuar. A equipe deve conhecer os conceitos para avaliação adequada e a terapêutica apropriada. Então, por exemplo, numa parada cardiorrespiratória, qual que é a minha função quanto enfermagem? Numa crise asmática, qual é a minha função quanto enfermagem, tá? Então, é isso tudo que a equipe ela deve conhecer aí, essas questões para abordagem, tá? Reconhecendo uma emergência. Como é que eu sei que o paciente é um quadro emergente, digamos assim, né? Então, a enfermagem deverá ter aptidão em perceber quando algo está errado com uma pessoa, pelas mudanças que apresentam na aparência ou atitudes, né? Então, por exemplo, o paciente está com sinais vitais alterados, ele está confuso, está com cianose em extremidades, isso tudo já está me dando algum sinal que ele não está estável hemodinamicamente, alguma coisa está errado, né? E então isso já são critérios de reconhecer que esse paciente pode evoluir para uma emergência. Como eu comentei para vocês, existem aí a famosa triagem em situações de emergência. Aqui eu ainda não estou falando de classificação de risco, né? Então, no ambiente extra-hospitalar, principalmente quem trabalha em SAMU, resgate, atua muito nessas triagens, né? Então, se eu, quanto profissional de enfermagem, né, estou num serviço de atendimento móvel e vou atender aí uma catástrofe, por exemplo, normalmente essa equipe tria essa situação de emergência, né? Vai separar em 3 grandes categorias. Lembrando, todo mundo ali, né, naquela cena, naquela situação, é vítima. Mas quem que eu devo atender primeiro? Quem que dá para esperar um pouquinho? E quem que vai ser atendido depois, né? Então, a gente fala aí sobre triagem em situação de emergência. A palavra triagem vem da francesa trier, que significa escolher, ou seja, eu vou escolher quem que é minha prioridade agora, tá? Na rotina diária do serviço de emergência, a triagem é utilizada para determinar aqueles pacientes que necessitam de tratamento imediato e aqueles que podem aguardar com segurança. Por isso que eu faço uma triagem, quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro, né? Existem 3 categorias principais de triagem: a emergente, que são doenças ou lesões com risco de morte ou com risco de morte potencial que exige tratamento imediato; a imediata, que são lesão ou doença não aguda sem risco de morte; e a urgente, que são doenças ou lesões secundárias que necessitam de tratamento em nível de primeiros socorros. Dá para esperar um pouquinho nesse caso, né? Em desastre, por exemplo, eventos naturais como tempestades e enchentes, em eventos que lesam grande quantidade de pessoas de uma vez, como acidentes de trem, avião ou ônibus, explosões ou incêndio,
ou em um grupo de paciente cujas necessidades excedam as capacidades do serviço de emergência no momento do evento, utiliza-se um sistema de triagem ligeiramente modificado. Então, é o que a gente vai falar agora, né? Como que a gente faz aí uma triagem visível, por exemplo. Então, a triagem de campo é realizada pelos profissionais de saúde de emergência no local. Os pacientes são categorizados por cor, seguindo o modo, como necessidade de cuidados emergentes, vermelho. Então, aqueles pacientes que eu preciso atender agora, né? Que eles estão em parada cardiorrespiratória, que estão em uma insuficiência cardíaca aguda, né? Então, que eu preciso atender agora, eles são classificados como emergentes e são aí posicionados ali na categoria vermelha. Imediato é o amarelo, né? Lembrem-se, isso é triagem em situações de emergência. Eu não tô falando de classificação de risco ainda, tá? Imediatos, eles são classificados como amarelo. Eu preciso fornecer um atendimento imediato, mas dá para esperar um pouquinho. Ele tem aí o risco de morte, né? Caso eu não trate aí essas lesões, essas complicações, ele pode evoluir para um óbito, mas dá para esperar um pouquinho comparado aí com os emergentes, tá? E a questão dos urgentes, né? Que ele é posicionado ali num campo verde, né? Que são ações rápidas ou suporte psicológicos, que é o azul, tá? E os pacientes com tarja pretas, eles já foram aí constatado óbito, né? Ou estão progredindo rapidamente para uma evolução de óbito, tá? Volto a dizer, isso aí é uma triagem em situações de emergência, né? Tem uma catástrofe, né? Uma explosão, uma queda de um avião, de um ônibus, que tem múltiplas vítimas. Os socorristas, né? Os serviços aí de resgate, eles fazem essa triagem em situações de emergência. Eu até deixei uma fotinha aqui, né? Separando aí, então, os emergentes, o imediato, o urgente, né? Para a equipe atuando aí de forma categórica, né? De qualidade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa primeira aula. Eu vou gravar mais aulas dessa disciplina de acordo com o que eu vou colocando no portal do aluno, tudo bem? Muito obrigada pela participação e até mais. Beijinhos!